real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget. Cada pato exatamente atrás dele. Quá, 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 quá. Aqui vem ele. Por quê? Ele é um guia. Amém. Os patos conhecem seu guia, a igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Veja aqueles velhos gansos de lá do Alasca. Agora, há um velho ganso macho que sempre os conduz, e aqueles gansos têm de examinar aquele ganso macho muito bem. Eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando. Did you read that Look magazine here about 4 years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England? That's right. Você leu isso na revista Look aqui faz cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho, certa vez, não sabia o que estava fazendo e conduziu um bando de gansos até a Inglaterra? Isso mesmo. They never was known to be in England before. Nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes. Why? They never noticed their leader. Por quê? Eles nunca notaram seu líder. That old gander didn't know where he was going. Aquele velho ganso macho não sabia para onde estava indo. And now they're over there and can't get back. E agora eles estão lá e não podem voltar. That's what's the matter with a whole lot of these geese today. Esse é o problema com muitos destes gansos hoje. They still swarm. They say that Look magazine said these geese swarm and fly all around over England, but they don't know how to get back. Eles ainda fazem revoada. Eles dizem, essa revista Look disse que estes gansos enxameiam e voam em volta sobre a Inglaterra, mas não sabem como voltar. That's the way it is with some of the geese that I know of. É assim que é com alguns destes gansos que eu conheço. You have a swarm in a big protracted meeting and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Vocês têm uma multidão e uma grande reunião prolongada e pedem a algum reavivalista que venha e pregue um pouco, mas vocês não sabem para onde estão indo. Swarming around and around. Because you got some gander to lead you off on a denominational spree and not back to the Word of God. Back to the baptism of the Holy Ghost. Enxameando em volta e em volta porque tem um ganso macho para guiá-los numa farra denominacional. E não de volta à palavra de Deus, de volta ao batismo do Espírito Santo. And then we wonder why we ain't got revival in our days. E então nos perguntamos por que não temos reavivamento em nossos dias. See, you got to get that certain sound. Estão vendo? Vocês têm de receber esse determinado som.
That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God. Esse som é a trombeta do Evangelho, proclamando o Evangelho, cada palavra de Deus. Not creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit. Não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. These signs shall follow them that believe. See? Estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? There they go down the road. E ali vão eles, estrada abaixo. One old gander one time, he said, got a bunch killed. Trying to fly him through the darkness, didn't know where he's going himself. Um velho ganso macho, certa vez, disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-los voar na escuridão. Não sabia para onde ia ele mesmo. And they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up. E todos eles bateram nas montanhas lá, e alguns deles se desintegraram, rebentaram. Sure, they got to know their certain sound. Claro, eles têm de conhecer seu determinado som. That little old duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. Aquele pequeno patinho, se ele tem o som certo e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de revoada e lá se vão para o sul. Well, they go down there for where it ain't cold. Para que eles vão lá, onde não está frio? Now, God give a duck enough sense to know how to dodge the coldest. How hard to give the church? Agora, se Deus dá a um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church? Se um pato pode fazer isso por instinto, que me diz do Espírito Santo na igreja? They are to lead us from old formalities and creeds and names. Ele devia nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais Into a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost that brings virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit. para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Isto traz virtude, ciência, paciência, bondade e o Espírito Santo. That's what the real God will lead, because he'll breathe out nothing but the gospel, just the word of God. É a isso que o verdadeiro guia conduzirá, porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho, só a palavra de Deus. Sure, you need a guide. Claro, você precisa de um guia. When the wise men, they didn't know nothing about God. Quando os magos, eles não sabiam nada sobre Deus. They were magic workers, magicians. Eles trabalhavam com mágica, mágicos. They were over in the Orient. Eles estavam no Oriente. You know, the Bible said we have seen his star in the east. Come to worship him. Você sabe, a Bíblia disse, vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. They were from the west. They looked east and saw his stars. Or looked west. They were to the east. Eles eram do Ocidente, eles olharam em direção ao Oriente e viram sua estrela. Ou olharam em direção ao Ocidente, eles estavam no Oriente. We were in the east and saw his star in the west. See? Estávamos no Oriente e vimos sua estrela no Ocidente. Está vendo? We have seen his star in the east. Vimos a sua estrela no Oriente. And see, they were in the east. When we were in the east, we saw the star, and we've come to worship him. E veja, eles estavam no Oriente. Quando estávamos no Oriente, nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. I can imagine seeing those fellows getting ready to go. Posso imaginar vendo aqueles indivíduos se aprontando para ir. I can imagine one of their wives said to him, say, you got everything all packed up, but where's your compass? Posso imaginar que uma das esposas deles lhe disse, ei, está com tudo arrumado para viajar, mas onde está a sua bússola? He said, I ain't going to use the compass this time. Ele disse, eu não vou usar bússola desta vez. How are you going to get across the mountains? Disse, como vai atravessar as montanhas? Remember, they had to cross the Tigris River and come down through the plains and the... Lembre-se, eles tiveram de atravessar o rio Tigre e percorrer prados e... Well, they had 2 years trip on camels. Ora, tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. How are they going to do it? Como vão fazer isto? Said, well, you ain't even taking the compass. Disse, bem, nem mesmo está levando bússola. Said, no,
Disse, não. How you going? Como você vai? I'm going God's provided way. That star yonder is going to lead me to that king. That's first. Eu vou da maneira provida por Deus. Aquela estrela lá vai me conduzir àquele rei. É isto. We have seen his star in the east and followed it all the way here in the west to worship him. Vimos a sua estrela no Oriente e a seguimos até aqui no Ocidente para adorá-lo. Where is he? Onde está ele? They followed God's provided way. Eles seguiram da maneira provida por Deus. They got tied up with a bunch of creeds down there a little while. Eles ficaram atados a um monte de credos lá em pouco tempo. They come into Jerusalem and begin to go up and down the street, these famous dressed people saying, Where is he, born King of the Jews? Entraram em Jerusalém e começaram a ir para lá e para cá na rua. Estas pessoas mais finamente vestidas dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Well, that was the head, that's Jerusalem. Bem, aquela era a cabeça, aquela era Jerusalém. Surely the big church ought to know something about it. Certamente, a grande igreja devia saber algo sobre isto. Where is he, born King of the Jews? Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? We've seen his star in the east, we come to worship him. Where is he? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Onde está ele? Well, they went over to pastor so-and-so and the high priest so-and-so. None of them know nothing about it. Ora, eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada sobre isto. Well, there's one born King of the Jews. Where is he? Ora, há um que é nascido rei dos judeus. Onde está ele? They didn't know. Eles não sabiam. But there's a bunch of shepherds out on the hillside just having them a time. Yes, sir. Because they had come God's provided way. Mas havia um bando de pastores lá na encosta, simplesmente se regozijando. Sim, senhor. Porque tinham vindo da maneira provida por Deus. So they stayed around there and directly said, I'll tell you what we ought to do. We ought to have a board meeting. Assim eles ficaram ali nas imediações e diretamente ele disse, eu lhes direi o que devíamos fazer. Devíamos ter uma reunião da junta. So they called in the Sanhedrin Council and thought if they heard anything about it. Assim eles consultaram o concílio do Sinédrio e pensaram se eles tinham ouvido alguma coisa sobre isto. Oh, we didn't know nothing about it. Não soubemos nada sobre isto. That's the same thing it is today. É a mesma coisa hoje. They don't know nothing about this God, this Holy Ghost that heals, fills, saves, coming again. Eles não sabem nada sobre este guia, este Espírito Santo que cura, enche, salva, vindo novamente. The guy that's told us all these things that happened, here we are right in the midst of them. O guia que nos tem dito todas estas coisas que aconteceram, aqui estamos bem no meio delas. A discerner of the thoughts of the heart. Um que é apto para discernir os pensamentos do coração. They know nothing about that. They call it mental telepathy or something. Eles não sabem nada sobre isso. Eles chamam isto telepatia mental ou algo assim. They don't know what to say about it. Não sabem o que dizer sobre isto. So you see those wise men, as long remember, when they entered into Jerusalem, the star disappeared. Assim, veja, esses magos, enquanto... Lembre-se, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. And as long as you look for creeds and denomination of man to lead you to God, the help of God will lead you. E enquanto você procurar credos e homens denominacionais para conduzi-lo a Deus, a ajuda de Deus o deixará. But when they got sick and tired of it and left the creeds and denominations of those Jews and went out of Jerusalem, then the star appeared again, and they rejoiced with exceeding great joy. Mas quando ficaram saturados disto e os deixaram os credos e denominações daqueles judeus e saíram de Jerusalém, então a estrela reapareceu e eles se alegraram muito com grande júbilo. They saw the guide again. Eles viram o guia novamente. Oh, how it is get off some old cold formal church and then get back to a good one on fire. Oh, como é isto, chegar a uma velha igreja fria e formal, então voltar a uma que seja boa e avivada. See the guide leading. What a difference it is. Ver o guia conduzindo, que diferença é. Yeah, we have seen his star in the east and have come to worship him.
Sim, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Joshua he said to them, now you follow the ark, because you've never been this way before. Josué lhes disse, agora sigam a arca, porque nunca estivestes neste caminho antes. God won't permit that ark to go anywhere but right. Deus não permitirá que a arca vá a nenhum lugar que não seja certo. Everyone followed it and went right across Jordan. Todos a seguiram e ela atravessou direto o Jordão. Same as today by the Holy Spirit. Yes, sir. A mesma coisa que é hoje pelo Espírito Santo. Sim, Senhor. The only thing that we know where it's the Holy Spirit or not, we see the manifestations of it, the manifestations of vindicating the Word of God. A única coisa que sabemos se é o Espírito Santo ou não, nós vemos as manifestações dele, as manifestações vindicando a palavra de Deus. Now, not long ago, a bunch of brethren had blood and oil. That's all right. If they won't do that way. Agora, não faz muito, um grupo de irmãos teve sangue e azeite, e está bem se querem fazer dessa maneira. That ain't a vindication to me. It's a Scripture vindication. Isso não é vindicação para mim. É uma vindicação bíblica. Veja. As long as it's vindicating what God said, that's all right. Contanto que esteja vindicando o que Deus disse, está bem. They said, this is the reason you got the Holy Ghost. You got oil in your hand. Disseram, é por isso que você tem o Espírito Santo, você tem azeite na mão. Now, I can't go for that. See? Agora, eu não posso concordar com isso, está vendo? I don't believe that oil has anything to do with it. Não, eu não creio que azeite tenha algo a ver com isto. And if that's blood go to heal and salvation, what happened to the blood of Jesus Christ? E se é esse sangue que vai curar e dar salvação, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? If that oil heals, what about his stripes? See? Se esse azeite cura, o que aconteceu com suas pisaduras? Está vendo? Está vendo? I like for the guide to come. That brings you to the truth of the word. Eu gosto que o guia venha, que o traz a verdade da palavra. Then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown. Então você sabe que está no alvo e está pronto para a contagem regressiva. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. Isso mesmo, aprontando-se para levantar voo. Sim, senhor. Yeah, because why? The guide is the one who makes it real. Sim, por quê? O guia é aquele que torna isto real. I got a scripture here. I'm giving these scripture, but I want to read this one. Tem uma escritura aqui. Eu tinha dado estas escrituras, mas quero ler esta. It's 2 Peter, the first chapter, 21st verse. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. For prophecy came not in old times by the will of man. Porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, But by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. How did the prophecy come? Como a profecia foi produzida? Not by the will of man, denominational creeds, but by the will of God when holy men were moved by the Holy Ghost. Não pela vontade do homem, credos denominacionais, mas pela vontade de Deus, quando homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. He's always been God's guide. Ele sempre tem sido o guia de Deus. That was the Holy Ghost. That was in that pillar of fire. That was the Holy Ghost. Aquele foi o Espírito Santo, que estava naquela coluna de fogo. Aquele foi o Espírito Santo. Any man knows that was Christ. Qualquer homem sabe que foi Cristo. Moses forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Moisés deixou o Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Christ was the one. Cristo era o eminente. Well, when they stand out there saying, "Well, you say you're not over 50 years old, and say you've seen Abraham." Bem, quando se levantaram ali e diziam, bem, tu dizes que és... Ora, tu não tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? He said, "Before Abraham was, I am." Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. I am was the one that met Moses in the pillar of fire in the burning bush. Yes, sir. Eu sou foi aquele que encontrou Moisés na coluna de fogo, na sarça ardente. Sim, Senhor. He was God made flesh. Ele era Deus feito carne.
Not a third person, the same person, in a different office. Não uma terceira pessoa, a mesma pessoa, num ofício diferente. Not three gods, three offices of one God. Correctly. Não três deuses, três ofícios de um Deus, corretamente. All right. Now, the Scripture always, when God provides, He provides the best. Muito bem, agora, a Escritura. Sempre, quando Deus provê, Ele provê o melhor. When God provided a way to fortify His church, He provided the best. Quando Deus proveu uma maneira de fortificar sua igreja, Ele proveu o melhor. When He gave Adam and Eve in the Garden of Eden, what He gave them was His Word. Quando deu a Adão e Eva no Jardim do Éden, o que Ele lhes deu foi a sua palavra. You stay behind this Word and you're safe. Ficai atrás desta palavra e estareis seguros. But if you get from out of it, the day you eat thereof, that day you die. Mas se sairdes dela, no dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. God has never changed His strategy. Deus nunca mudou sua estratégia. And Satan has never changed his. E Satanás nunca mudou a dele. How he got into Adam and Eve, he gets into them today. Como ele entrou em Adão e Eva, ele entra neles hoje. Why? By trying to reason it out. Por quê? Por tentar arrazoar isto. Now, it's reasonable that God would not. Agora, é razoável que Deus não o faça. Oh, God has said, Satan, but surely a holy God won't do this. Oh, Deus disse Satanás. Mas certamente um Deus santo não fará isto. Surely he will, because he said he would. Certamente que ele fará, porque disse que faria. That's what people say. Oh, now wait. You don't believe if I go to church and I pay my tithes and I do this other, God's going to cast me down. É isso que as pessoas dizem hoje. Oh, agora espere. Você não crê agora? Se vou à igreja e pago meus dízimos e faço isto, aquilo, Deus vai me lançar lá embaixo? Unless a man's born again and not even understand the kingdom. No excuses. A menos que um homem nasça de novo, ele nem mesmo entenderá o reino de Deus. Está vendo? Sem desculpas. Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul. Bem, o pobre homem, a pobre mulher, ali está uma boa alma. The only way they can ever see God is be born again. That's all. A única maneira deles alguma vez poderem ver Deus é nascerem de novo. É só isso. I don't care how little, how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they could recite. Não importa quão pequeno, quão velho, quão jovem, o que eles sejam, quanto foram à igreja, quantas denominações conheçam, quanto credo poderiam recitar. You've got to be born again or not. The foundation of the kingdom. Você tem de nascer de novo ou nem mesmo está na fundação para começar. That's exactly right. É exatamente isso. So you see, you need the guide. Assim, veja, você precisa do guia. He will guide you to truth, and truth is the word. Ele o guiará à verdade, e a verdade é a palavra. He will guide you. Ele o guiará. And it always has been. E sempre tem sido isto. God don't never have to change nothing because He's infinite and He knows what's best. He's omnipresent, omniscient. He's everything. Deus nunca tem de mudar nada porque Ele é infinito e Ele sabe o que é melhor. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. That's right. God is. So you don't have to change. All right. Está certo, Deus é, de modo que Ele não tem de mudar. Muito bem. He is a confirmer of the way He's leading. Ele é um confirmador da maneira que o está conduzindo. The Holy Ghost, the God, is a confirmer of the same word that He's teaching. O Espírito Santo, o guia, é o confirmador da mesma palavra que ele está ensinando. Now, Luke was led by the guide to say, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Agora, Lucas foi conduzido pelo guia a dizer, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão aos que crerem. My name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. And the Bible said that they went forth everywhere, led by the guides. Preached the word with signs following. E a Bíblia disse que eles foram por todas as partes conduzidos pelo guia, você sabe. Pregaram a palavra com os sinais que se seguiram. What was it? The guide vindicating that was the truth. Que foi isto? O guia vindicando que isso era a verdade. That was God's policy. Essa foi a norma de Deus. That's the way it was laid down. Assim foi estabelecido. That's His program. He can't change from it because He's infinite. Amen. Esse é o seu programa. Ele não pode variar dele, porque ele é infinito. Amém. He can't change from it. He's God. Ele não pode variar dele. Ele é Deus. I can change. I'm a man. Eu posso mudar. Eu sou homem. You can change. You're a man or woman. Você pode mudar. Você é homem ou mulher. But God cannot change. Mas Deus não pode mudar. I'm finite. I can make mistakes and say things wrong. All of us can. Eu sou finito. Eu posso me enganar e dizer coisas erradas. Todos podemos. But God can't be God. Mas Deus não pode e ser Deus. His first decision is perfect. Sua primeira decisão é perfeita. The way God acts on the scene, that's the way He's got to act every time. A maneira que Deus age em cena é dessa maneira que ele tem de agir todas as vezes. If He's called on the scene to save a sinner, He saves him on the basis of one thing. Se ele foi chamado à cena para salvar um pecador, ele o salva com base numa coisa. The next time a sinner comes, he's got to act the same way or he acted wrong when he acted the first time. Amen. Da próxima vez que um pecador vier, ele tem de agir da mesma maneira ou agiu errado quando agiu da primeira vez. Amém! I love it. I know it's the truth. Eu o amo. Eu sei que é a verdade. I'm 53 years old, been preaching the gospel here for 33 and a half years. I've never seen it fail. Tenho 53 anos. Tenho pregado o evangelho aqui por 33 anos e meio. Eu nunca vi isto falhar. I've seen it tested 7 times around the world and all kinds of religions and everything else before as many as 500,000 at one time and never has it failed. Eu vi isto testado 7 vezes ao redor do mundo, em todos os tipos de religiões e tudo mais, diante de até 500,000 de uma vez, e nunca falhou. I don't speak from some book, I speak from personal experience. I know that God stands behind His word and honors it. Não falo de algum livro, falo por experiência pessoal, que sei que Deus se põe por detrás da sua palavra e a honra. Now, if you have some kind of creed, you better watch that. Agora, se você tem algum tipo de credo, melhor ter cuidado com isso. But the Holy Spirit will back up the Word of God. Mas o Espírito Santo respaldará a palavra de Deus. In St. John, the first chapter and the first verse, he said, He is the Word. Amen. He is the guide. Em São João, capítulo 1 e versículo 1, ele disse, Ele é a palavra, Ele é o guia. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Mine. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa! Peter was led to say on Acts 2:38 how to receive the Holy Ghost. Pedro foi conduzido a dizer em Atos 2:38 como receber o Espírito Santo. He said, repent, every one of you. Amen. Then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and then the guide will take you from there on. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então o guia vos conduzirá dali em diante. Yeah, that's the thing to do. Sim, essa é a coisa a fazer. First, repent of your sins, your unbelief, that you disbelieve these things. Primeiro, arrepender-se dos seus pecados, sua incredulidade, que você tem descrido destas coisas. Repent and then be baptized. Amen. And then the guide will take you from there on.
Arrependa-se e então seja batizado. E então o guia o levará dali em diante. See, that's your duty. Veja, esse é seu dever. It's your duty to repent. É seu dever se arrepender. It's your duty to be baptized. É seu dever ser batizado. Then it's the guide's duty to take you from there on. Então é dever do guia levá-lo dali em diante. Leads you from virtue to knowledge to temperance to patience to godliness and to brotherly love, and the Holy Ghost seals you. Conduzi-lo de virtude à ciência, à temperança, à paciência, à bondade e ao amor fraternal, e o Espírito Santo o sela. Then you're a full statue of God, a real man of God, a real woman of God, anchored away in Christ. Está vendo? Então você está na plena estatura de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ancorado em Cristo. I love that. Anchored away in Christ. Eu amo isso, esse ancorado em Cristo. Yeah, Mark was led by the Holy Ghost to write Mark 16, of course. Sim, Marcos foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever Marcos 16, naturalmente. John was led when he wrote Revelations. João foi conduzido quando escreveu o Apocalipse. He was led by the guide. Ele foi conduzido pelo guia. He was also led by the guide to say, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, the same will be taking his part out of the book of life. Ele também foi conduzido pelo guia a dizer: qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, o mesmo será tirado, sua parte, do livro da vida. You go to substitute something for the word of God and still say you're led by the Holy Ghost. Agora, como você vai substituir alguma coisa em lugar da palavra de Deus e ainda dizer que é conduzido pelo Espírito Santo? Don't make sense, does it? Não faz sentido, faz? No, sir, it doesn't. Não, senhor, não faz. He's been my guide through life. Ele tem sido meu guia no decorrer da vida. He's guided me into life. Ele me guiou à vida. He was the one that led me to life, and he is my life. Ele foi aquele que me conduziu à vida e ele é minha vida. Without him, I have no life. Sem ele, eu não tenho vida. Without him, I want nothing else. Sem ele, eu não quero mais nada. He's all my all in all. Ele é inteiramente tudo para mim em todas as situações. In the hours of my trouble, he stands by me. Nas horas da minha dificuldade, ele fica ao meu lado. Yesterday he blessed me. Today they done the same. What can I expect? The same forever. Praise his name. Ontem ele me abençoou, hoje eles fizeram a mesma coisa. O que posso esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja o seu nome. Yes, sir. He promised it. He'll do it. Amém. Sim, Senhor. Ele prometeu isso. Ele o fará. He is my life. He's my guide, all in all. I've trusted him. Ele é a minha vida. Ele é o meu guia. Tudo em todas as situações. Eu tenho confiado nele. I've had some hard trials. Tenho tido algumas provas difíceis. I trust him wherever I go. Eu confio nele onde quer que vá. I want you to do it. Quero que você faça isto. If you go to wash, you women, trust him. Se vão lavar, vocês, mulheres, confiem nele. If you go downtown, trust him. Se vão à cidade, confiem nele. I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, hunted so much. Eu cheguei certa vez a pensar que era um bom mateiro. Você sabe, cacei tanto. I thought, I'm just foolproof. Nobody's going to... You couldn't lose me. Pensei, sou simplesmente a prova de acidentes. Ninguém vai... Não se conseguiria fazer que eu me perdesse. My mom was a half Indian and I loved that old my... Minha mãe era meio índia e eu amava isso. Ah, que coisa. Hey, you can't lose me in the woods. I know where I'm at. Não se pode fazer que me perca na floresta. Eu sei onde estou. And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife. I told her, you know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October 23rd. E na minha lua de mel, usei de certa ardileza com minha mulher. Eu lhe disse, você sabe, querida, seria uma boa coisa se nós casássemos dia 23 de outubro. Of course, that's when the Lord told me to. Naturalmente, isso foi quando o Senhor me disse para fazê-lo. And I thought, now for a little honeymoon, I saved up my money, and I'll take her over by Niagara Falls and go over in the Adirondack and do a little hunting. See? E pensei, agora,
Para uma pequena lua de mel, eu economizei meu dinheiro e a levarei junto às cataratas do Niágara e passarei ao Adirondack e caçarei um pouco. Está vendo? So I took her and Billy, it's just a little bitty thing. And Assim, eu a levei e a Billy. Ele era ainda pequenino e... so I had to take her on a honeymoon. I was on a hunting trip too, you know. Assim eu tive de levá-la numa lua de mel e foi uma caçada também, você sabe. So I thought that'd be a good thing to do. Assim eu pensei que seria uma boa coisa a fazer. And so I took her up, and E assim a levei I wrote to Mr. Denton, ranger, and we was going up on Hurricane Mountain, and I said, Mr. Denton, I'm coming up. I want to hunt some bear with you this fall. Eu escrevi ao Sr. Denton, o guarda florestal, e nós iríamos à Montanha Furacão. E disse, Sr. Denton, estou indo, quero caçar algum urso com o senhor neste outono. He said, okay, Billy, come on up. E ele disse, está bem, Billy, venha. So he said, I'll be up there on a certain date. Assim ele disse, estarei lá numa certa data. My wife and I got there a day early, and Billy, Bem, a esposa e eu chegamos lá um dia antes, e Billy. and so the cabin was locked up. There's a little lean-to back up on the woods. E assim a cabana estava trancada. Havia um pequeno abrigo de meia água lá em cima na floresta. Shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath.